tema proposto para a mensagem dessa noite é Em Defesa da Liberdade. Em defesa da liberdade. Eu leio Colossenses capítulo 2, a partir do verso de número 16. Você pode me acompanhar, eu leio na versão NVT, nova versão transformadora, e você pode acompanhar na sua versão, acompanhar a nossa projeção aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. E eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo, unido a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos. O corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo, que dizem, não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Amém. Que o Senhor assim abençoe a leitura desta palavra. Queridos, às vezes as pessoas me perguntam, eu acredito que você que é um servo de Deus, teve um encontro com Cristo, você também já ouviu as pessoas perguntarem, o que eu preciso fazer para ser crente? O que eu preciso fazer para ser da sua igreja? Para ser da igreja? Como é que é esse negócio de ser crente? O que eu tenho que fazer? Percebe que é muito comum esse tipo de pensamento, as pessoas elas associam o ser cristão às atitudes ou ao fazer coisas que vão tornando essa pessoa um cristão ou que fazem dessa pessoa um cristão. Então existem rótulos, ou diria, não rótulos, mas ações, formas de viver que apresentam alguém como sendo um cristão, e as pessoas têm isso em sua mente. Por exemplo, um crente não fuma, um crente não bebe, um crente não transa antes do casamento, um crente não vai a uma boate. Coisas que estão no imaginário, no senso comum, e que dizem, não, a pessoa não faz isso porque ela é crente. Crente não pega doce de Cosme e Damião. Não é assim? Você, que não era criança, tinha essa tentação, não é? Era terrível, a gente queria todo mundo correndo atrás do doce, mamãe não pega esse doce não. Que coisa, crente não come doce, mas é doce. Não, mas crente não come doce de Cosme e Damião, não é assim? Então, existem pequenas coisas que mostram, e agora ele é crente, então a gente não pode falar esse tipo de coisa com ele. Crente não fala palavrão, nem no Maracanã, no jogo do Flamengo, né? Tem gente que acha que pode abrir exceção para o Maracanã, não pode não. Crente não fala palavrão, não é? Crente não xinga no trânsito. Quando toma aquela fechada, a mão que levanta diz assim, Deus te abençoe, e a mão está aberta, né? Os 5 dedos estão levantados para abençoar o outro. São gestos de crente, né? Gestos que abençoam, não é assim? Então a gente tem essa coisa, o que é ser um crente? Mas a verdade é que ter atitudes, não transformam você num cristão.
E é por isso que a gente vê, e ao final dessa mensagem espero que você entenda isso, você que está aqui, você que está nos ouvindo e que vai ouvir depois, que é por isso que, infelizmente, a gente tem crianças que parecem crentes, que estão na igreja e parecem crentes, e de repente, num determinado ponto da vida, vira e fala assim, cadê aquele crente que falava os versículos decorados lá na frente? E agora está totalmente diferente, perdido. O que aconteceu? Mas ele parecia um crentinho, mas não é mais um crente, não é mais um cristão. O que aconteceu? É claro que o nosso comportamento, ele é um reflexo do nosso interior. As nossas ações, as nossas atitudes, elas refletem o que a gente é, ou pelo menos aquilo que a gente deseja ser. Na maioria das pessoas, existem as pessoas que são falsas, né? Existem as pessoas dissimuladas, duas caras, dupla identidade, tá? Existem. Mas, de um modo geral, a gente se comporta, a gente age de uma maneira que a gente quer ser. É um reflexo daquilo que a gente realmente é. Mas o que a gente é? O que é ser esse cristão? Essa pessoa de fé? Nós temos que tomar muito cuidado para não julgar. Nós estamos de fora. Então é crente de verdade quem veio para o culto presencial hoje. A igreja abriu, sua igreja abriu e você está aqui. Você não está em casa. Então crente de verdade é quem veio aqui. Quem ficou em casa não é crente de verdade? Claro que não. As igrejas que abriram antes são igrejas de mais fé, né? Fé demais, como disse o pastor Luiz, e fé de menos igrejas que ainda não abriram. Não. Não é um templo aberto ou fechado que nos faz cristãos. Não é isso. Então, o que é? Vamos ao texto. O apóstolo Paulo está combatendo aqui heresias, ele está dando ensinamentos. Nós já temos falado sobre isso aqui ao longo dessa série de mensagens, mas a primeira coisa é sempre essa: entender que todos estão aptos a serem cristãos, porque é graça de Cristo. A obra de ser um cristão não é provocada por aquilo que eu e você fazemos, decidimos fazer. Não. É graça de Cristo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação é obra de Cristo, e Paulo já falou disso tantas vezes aqui, eu não vou ser repetitivo. Você pode ouvir as outras mensagens ou ler o texto desde o início. Mas o que cabe a nós crer, confiar. E esse crer em Cristo, esse confiar em Jesus, ele está aberto a todas as pessoas. Qualquer um pode decidir dar esse passo de se render, de confiar de todo o coração. E quando a gente fala de confiar, a gente está falando de uma entrega total. De alguém que não entra em questionamentos, que não entra em dúvidas, em parafusos, não. Não é filosofia, não é religiosidade, é entrega. É como aquela criancinha que está no colo do pai, né? E aí ela faz aquela brincadeira assim de jogar o corpo para trás, né? Quem já teve criança pequena no colo sabe que é isso, né? Quando ela confia, ela faz aquela coisinha assim, né? Por quê? Porque ela sabe que não vai cair, ela não tem medo. Porque ela sabe que o pai vai segurar, e o pai brinca, joga para cima e segura. E a criança ri. Por quê? Porque ela sabe que ela pode confiar totalmente naqueles braços. E aí o pai diz, pula, e ela pula. Mas quando começa a crescer um pouquinho, o pai diz, pula, e ela olha e diz assim, papai é alto. Começa a perder a confiança. Começa a deixar de olhar para o pai, né? E o pai diz, não, pula, eu vou te segurar. E, né? Está começando a deixar de ser criança. E a gente precisa ser criança. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Dos tais é o reino dos céus. Por quê? Porque a criança, ela é pura, ela confia, ela se entrega. É a graça de Cristo que nos permite experimentar disso.
Se você já deu esse passo, e esse é o primeiro passo, agora sim você pode começar a entender um pouco mais do que é ser esse cristão, do que é essa experiência. E aí a gente vai para o texto. E o que o apóstolo nos fala nesse trecho da carta aos Colossenses é sobre essa liberdade. Por isso eu disse em defesa da liberdade. Não há mais condenação, você é livre. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem ou celebram em certos dias santos, as cerimônias de lua nova. Ele está dizendo, olha, não tem mais isso. Não há condenação para você se você pratica uma coisa e não pratica a outra. Todas essas ferramentas religiosas, todos esses atos religiosos que foram construídos, eles não são suficientes. Não é isso que vai aproximar você de Deus ou afastar você de Deus. Pastor, então eu posso fazer o que eu quiser? Não, você tem que continuar lendo a carta. Não pega só um pedacinho da carta, a carta não acaba hoje. Tem que continuar lendo. Semana que vem a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas a primeira coisa que a gente precisa pensar é nesse estado de liberdade, que é a verdadeira liberdade que o Espírito Santo de Deus nos dá. Se você puder abrir a sua Bíblia no texto de Romanos, capítulo 8, vai ser projetado também, um texto que fala muito disso. Logo no verso número 1, a gente vê o apóstolo Paulo na sua carta de maior fundamento teológico, né, Romanos, dizendo o quê? Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há nada que possa impedi-lo de estar diante de Deus, de experimentar de plena comunhão com Deus. Por quê? Porque o pecado foi vencido na cruz. Quando Cristo se entrega, aquele sacrifício é completo, ele é pleno, ele é suficiente para te dar a experiência de liberdade. Liberdade para viver em Cristo. E aí algumas pessoas distorcem isso e pensam, então eu posso, por exemplo, tomar um porre. Não, você não vai tomar um porre por quê? Não vou tomar um porre porque em Cristo eu entendo que não devo fazer isso. Então eu não vou transar antes do casamento. Mas por quê? Não, você não vai fazer porque em Cristo você entende que você é livre para não fazer isso. Você começa a entender que a liberdade está na vida que a palavra de Deus te dá e não naquilo que você quer ou não quer fazer. E se você parar para pensar, você vai lembrar que a maioria das nossas discussões, a maioria dos nossos pode ou não pode, a maioria das fontes dos nossos debates está relacionado àquilo que a gente quer fazer e não aquilo que a palavra de Deus diz para fazer. Mas a gente quer fazer. E quando a gente quer fazer porque a gente está cercado num mundo de escravos do pecado, e a gente quer sempre sentir um pouquinho do cheiro da escravidão, do gosto da escravidão. Então a gente quer sempre voltar um pouquinho àquele estado. E aí a gente luta, e aí a gente quer. Mas isso não é liberdade, isso é prisão. Isso é escravidão. Percebe como as coisas são distorcidas? Não há condenação, você está livre. E dentro dessa liberdade, você possui um novo coração que nós recebemos de Deus. Olha o que diz os versos de número 18 a 21, do texto de Colossenses, nosso texto base. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humanidade fingida, de adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. Perceba que Paulo está dizendo o seguinte: existem pessoas que declaram viver uma espiritualidade, mas que na verdade não é realidade. Aquilo não é fruto de uma experiência com Deus. Aquela espiritualidade é uma espiritualidade aparente. Ela não reflete um coração transformado. Ela não vem de dentro. E esse estado de devoção precisa ser um estado de devoção ligado à humildade. Devoção, entrar na presença de Deus, ele precisa ser um ato de humildade e não um ato de soberba. Esse é o entendimento que precisa estar no nosso coração.
E é isso que vai nos levar para além de apenas práticas religiosas que podem estar escravizando as pessoas e não trazendo a liberdade de Cristo. Olha o que ele diz aqui, nos versos, continuam, né? 20. Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então, por que continuar seguindo as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Você não precisa mais estar observando regras, você não é mais um escravo da lei, você vive graça. Mas como assim, pastor? O verso 21 a 22 em diante diz: essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação, rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Aqui existe algo que a gente precisa parar e pensar. O que está acontecendo? O apóstolo está falando que existem atitudes que elas parecem ser sábias, elas exigem devoção, abnegação, separação, disciplina rigorosa, mas elas não contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa? Como assim? E aí isso é algo que talvez você, na sua experiência cristã, já tenha vivido. Como declarou o apóstolo Paulo, né? O bem que eu quero, esse eu não faço. O que eu não quero é o que eu faço. Pastor, eu não aguento mais orar, jejuar, clamar, pedir a Deus para ser uma pessoa mais calma. Parece que quanto mais eu peço para ser mais calma, mais eu me estresso. Pastor, eu luto contra esse vício. E só eu sei quantas vezes eu já me coloquei diante de Deus para não ter mais essa prática. E aí eu fico um período, quando eu vejo, estou eu lá de novo. Pastor, o que é isso? O apóstolo Paulo está fazendo aqui, então não adianta orar, não adianta ter devoção, não adianta ter abnegação, ter uma disciplina física rigorosa. Não é esse o caminho. E esse é o problema. Porque todas essas ações, elas podem estar sendo apenas fruto de ação humana. Pode ser apenas um movimento seu, num desejo de um pensamento positivo, num desejo de uma forma de ajuste dentro daquilo que é a sua força, está tentando promover uma mudança que não acontece. E por que não acontece? Porque não é essa a maneira de o Senhor trabalhar. Perceba que o que eu estou dizendo aqui não é que você não deve orar, que você não deve ter o seu tempo de devoção, que você não deve jejuar. Muito pelo contrário, eu estou encerrando hoje um período de jejum para que o Senhor nos livre de todo esse mal, nos livre dessa enfermidade, nos desse um retorno seguro, tranquilo. Fizemos vários encontros aqui, reunião, como é que a gente faz, onde é que a gente põe o pessoal, senta um aqui, senta outro ali, se vier casal, senta junto, não senta junto, afasta banco, junta banco. Só Deus sabe como é que foi essa coisa toda para a gente retornar, pedindo a direção de Deus, orando, quem pode, quem não pode, quem vem, quem não vem, como é que está a transmissão, a gente quer melhorar a qualidade, esse negócio falha toda hora, o pessoal está em casa, e está picotando, e eu não estou ouvindo, e aquela coisa toda, e a gente clamando ao Senhor, fica em casa orando, irmão, se está acontecendo alguma coisa, para de assistir, dobra seu joelho e ora. Porque é uma batalha que a gente está vivendo. A gente está tentando fazer. Mas a verdade é que esse nosso fazer nem sempre vai nos aproximar de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Pastor, então diz para nós o que vai nos aproximar. Diz para nós o que vai realmente provocar uma mudança. É o que a palavra de Deus nos diz. E o apóstolo vai dizer mais à frente, mas eu quero ajudá-lo a entender isso com um texto da palavra, o mesmo texto que nós já lemos, que é o texto de Romanos capítulo 8. O segredo, que não é segredo, mas está revelado, é encher-se do Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo
é a única forma de ter uma caminhada de vencedora. Encher-se do Espírito Santo é a única forma de colocar um basta nessa vida cristã medíocre, de dar um passo para cima e dois para trás, dois para baixo, né? Dá um passo para frente, dois para trás, aí dá dois para frente, três para trás. Encher-se do Espírito Santo é a única esperança, porque é poder de Deus, porque é experiência com Cristo, porque é renovação do interior e não da prática. A prática vai se tornar como um reflexo disso que vem de uma experiência. É um novo nascimento. Percebe o que significa novo nascimento? Quando você nasce, quando você vem ao mundo, no mundo natural, você não conhece nada, você está vivendo uma vida nova. Você respira aqui fora pela primeira vez, você chora, e aí você começa a aprender a vida. Nascer do Espírito é isso, é essa experiência de pureza, essa experiência de novidade de vida, que nós precisamos buscar todos os dias, aprofundamento da presença de Deus. E aí sim, isso vem com uma vida de oração, vem com uma vida de devoção, vem com uma vida de jejum, mas não para que isso me mova a mudar a realidade de fora, mas para que isso mova a mudança da realidade de dentro. Percebe a diferença? Experiência com Cristo. Romanos capítulo 8, nós lemos, acompanha comigo a partir do verso número 2. Nós lemos o primeiro, que declara que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, o que essa não condenação faz conosco? Por quê que nós não temos condenação? E o texto vai dizer, do verso 2 ao 6. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam as coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Percebeu a diferença aqui? Uma real experiência com Cristo vai transformar a sua vida num viver mergulhado em Cristo, batizado em Cristo. E isso que é transformação de vida, e isso que é novo nascimento. Quando você passa por isso, quando você se rende a Cristo e vive essa experiência, o texto diz que você não vive mais sobre a sua natureza humana, o verso número 4, mas sim no Espírito. Então, possamos cumprir as justas exigências da lei, porque a lei ela está submissa ao Espírito. Quando você vive no Espírito, você vai cumprir a lei, é natural. Agora, quando você tenta cumprir a lei sem o Espírito, é um esforço inútil. Você vai estar sempre tropeçando, e tropeçando nas mesmas coisas. Porque se tem uma coisa que o diabo não é criativo, né? Ele usa sempre as mesmas armas, ele usa sempre os mesmos argumentos, porque ele sabe que esses argumentos têm sido vitoriosos em parte ao longo de toda a humanidade. Então ele repete a mesma história, conta a mesma piada, e sabe o que é pior? Às vezes você ri. Mas por que ri? Porque não está vivendo no Espírito. Porque quem vive no Espírito tem discernimento espiritual. Acorda de manhã
olha para o céu e clama: Deus, que o teu Espírito assuma o controle da minha vida, nas minhas tomadas de decisões, nas minhas palavras, no meu agir e principalmente no te servir. Que cada palavra, que cada gesto, que cada atitude, que cada ação minha reflita a liberdade que eu tenho em Cristo e não a escravidão que esse mundo vive e tenta me pressionar a viver também. Eu quero viver para o Senhor. Porque essa vidinha que eu tenho aqui, que pode durar 70, 80, 100, 130 anos, não se compara com a vida que eu vou viver com o Senhor por toda a eternidade. Então o que eu quero é já começar a experimentar aqui um pouquinho daquilo que vai ser a minha eternidade. É isso que eu quero. E para viver isso, o que você precisa estar? Mergulhado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, transformado pelo Espírito Santo. Mas você pede isso, desse jeito. Porque tem gente que parece que tem medo de falar no Espírito Santo, né? Você fala do Espírito Santo, que, rapaz, Espírito Santo é um negócio meio complicado, né? É sim, por quê? Porque a Bíblia diz que o vento sopra onde quer, né? E aí o Espírito Santo pode dizer para você que não é o seu tempo aqui, é o seu tempo em outro lugar, que não é o seu tempo nessa empresa, é o seu tempo em outro lugar, que não é isso que ele quer que você faça, ele quer que você faça uma outra coisa, e aí você, mas espera aí, mas é isso mesmo que eu estou ouvindo? Acho que essa voz é do meu coração, essa voz não é minha, será que é, será que não é? Você precisa estar cheio do Espírito Santo, porque aí você vai ser como o apóstolo Paulo era guiado, vai e volta e vem e faz e fala, e sofre, e é preso, e é apedrejado, e o escorpião pica, e ele está avançando. Por quê? Porque ele entendeu isso. Ele teve uma experiência. E aí ele caminha numa vida de vitória. Você já viveu essa experiência com o Espírito Santo de Deus? E quando eu falo dessa experiência, eu não estou falando da sua conversão. E não estou falando de uma segunda bênção, como outras igrejas acreditam. Não. Eu estou falando de se encher da presença de Deus. Eu estou falando de desejar estar na presença de Deus. Da mesma maneira que você deseja retornar para casa depois de um dia cansado do trabalho, e que você quer deitar na sua cama, você quer tomar banho no seu chuveiro, né? E você quer ali deitar na sua caminha, você deseja aquele tempo ali, é desejar a presença de Deus. Da mesma maneira que você deseja chegar em casa e receber aquele abraço do seu filho, da sua filha que estava com saudade, da sua esposa que te dá um beijo gostoso, de que você é o homem mais lindo do mundo, mesmo que você saiba que isso não é verdade, mas você acredita nela e na sua mãe, né? Que são as duas pessoas que te acham lindo, ou pelo menos deveriam achar. Desejar o Espírito Santo de Deus. Falar com ele, dizer: Pai, eu quero conhecer mais do Senhor. Ele vai te acordar de madrugada de vez em quando para você orar e falar com ele, dizer assim: olha, eu quero que você... Não estou com sono não, também acorda aí, vamos ver que quero conversar com você. Você vai abrir a Bíblia e vai ler, e as palavras vão saltar e vão dizer assim: Deus, que maravilha. Você vai olhar para esses pecadinhos de estimação e vai olhar e vai dizer assim: peraí, como assim eu continuo fazendo isso? Como assim eu continuo respondendo às pessoas dessa mesma forma há 15 anos de cristão? Não dá. Chega. Aí você vai olhar para Satanás e vai dizer assim: olha só, pense em outra estratégia, porque essa aqui já entendi que para mim já deu. O Espírito Santo de Deus agora está abrindo os meus olhos. E aí quando você andar na rua e uma coisa acontecer, ele vai dizer assim: ó, tá atento aí? Tá ligado? Como diz um pastor amigo meu, né, Juarez. Aí você vai dizer assim: é mesmo. Tá bom. E aí vai seguir a sua vida, porque você está cheio dele. Porque você está cheio dele. Não é a sua força. Não é o seu pensamento. Porque senão você vai voltar para a escravidão. Não é um ritual. Não é esse templo lindo, reformado, com essa cor maravilhosa que não foi escolhida pela Lia, mas que todos nós amamos. Não é isso. Não é esse púlpito. Não é esse banco. É o Espírito Santo em você. Se ele habita em você,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Se Ele habita em você, você vive essa experiência sobrenatural todos os dias quando você acorda. Pastor, eu quero isso. Então clame a Deus. Busque a Ele. Ore sim. Jejue sim. Tenha tempo de devoção sim. Mas não para ter mais força. Não, para ser mais cheio da presença dEle. Peça isso. Deus, encha-me com Teu Espírito Santo. Porque Ele já habita em você. Se você já deu um passo de declarar Cristo como Senhor, Ele está em você. Mas Ele precisa assumir o controle da sua vida. É isso que Ele mais quer. E aí você perde o medo de viver. Porque você se torna livre. E aí quando o coleguinha sopra um negócio no seu ouvido, que você sabe que está contra a palavra de Deus, você diz assim, olha só, me desculpa, mas eu sou livre para não fazer isso. Mas todo mundo faz, tá? Mas, enfim, eu não sou todo mundo, eu sou livre. Todo mundo faz porque todo mundo vive preso. Eu não. Eu sou livre. Para dizer não quero. Para dizer não vou. Para dizer não toco. Eu sou livre para ser diferente. Eu sou livre. Eu sou livre para não viver legalismo. Eu sou livre para não viver uma vida de falsidade, de aparência. Eu sou livre para ser guiado pelo Espírito Santo. Na continuidade da carta, o apóstolo vai dar mais dicas, né? Próxima semana a gente vai continuar. E aí sim ele vai dizer o que pode ser expressado nessa liberdade de forma mais aplicada. Mas por hoje, você precisa sair daqui com um desejo no coração. E você que está em casa, precisa ter um desejo no coração. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Viver uma vida de plenitude. Que começa com submissão, obediência e decisão de entrega total. Você deseja isso? Você quer experimentar dessa verdadeira liberdade? Ela está acessível a você. Ela está acessível a todos. Basta crer, basta confiar, basta declarar a Cristo como Senhor. Basta pedir ao Espírito Santo que assuma o controle. E como disse o apóstolo Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém.